Você já se arrependeu de algo que disse? Talvez tenha falado no calor do momento, ou apenas deixou escapar palavras que jamais gostaria de ter pronunciado. O silêncio parecia impossível, e quando percebeu, já era tarde demais. O estrago havia sido feito, e o que restou foi o peso de uma frase mal colocada, ou o eco de uma verdade dita sem amor. As palavras têm um poder que muitas vezes subestimamos. Elas podem construir pontes ou levantar muros, curar feridas antigas ou abrir novas cicatrizes. Quantas histórias começaram com um simples sim? E quantas dores foram plantadas por um não ríspido, por um julgamento precipitado, por um comentário sem filtro? Talvez, ao olhar para a sua própria trajetória, você perceba que algumas das marcas mais profundas da sua alma vieram não de acontecimentos trágicos, mas de palavras. Palavras que ouviu, palavras que disse, palavras que ficaram. Mas e se existisse um caminho para mudar essa realidade? E se fosse possível transformar a forma como lidamos com o que falamos, com o que ouvimos, com o que guardamos dentro da mente e do coração? Existe uma sabedoria que não depende de diplomas, idade ou títulos. Ela nasce do desejo sincero de viver melhor, de falar com mais propósito e de calar quando o silêncio é a resposta mais sábia. Essa sabedoria pode nos livrar de conflitos desnecessários, pode nos proteger da ruína emocional, pode nos conduzir a uma vida mais leve, mais cheia de paz, mais próxima de Deus. Mas será que estamos dispostos a aprender? O que tem ocupado seus pensamentos e o que tem saído da sua boca? Será que o que você guarda é o que realmente vale a pena? Somos seres feitos de memórias, palavras e emoções, e sem perceber, nos tornamos colecionadores de experiências, boas e ruins. Mas há um detalhe essencial: o que escolhemos guardar molda o que nos tornamos. Muitas vezes, acumulamos dentro de nós coisas que jamais deveriam ter permanecido. Ressentimentos antigos, ofensas que ecoam na mente como vozes de reprovação, palavras duras ditas por alguém que amávamos, palavras que dizemos a nós mesmos quando erramos. Você não é suficiente, você nunca acerta, você estraga tudo. Esses registros se tornam cicatrizes invisíveis e, com o tempo, começam a interferir no modo como falamos com os outros e com Deus. É por isso que tantos relacionamentos se desgastam sem explicação. Porque há tanta impaciência em nossos lares, tanta frieza nas amizades, tanta mágoa onde deveria haver confiança. Na raiz de muitos conflitos, há um coração cheio de peso e uma boca sem freios. Imagine a mente como uma sala de armazenamento. Todos os dias, adicionamos caixas nesse espaço. Caixas de lembranças, de opiniões, de verdades e mentiras. Algumas são úteis, como sabedoria, conselhos, experiências vividas com Deus. Mas outras são pesadas, como raiva, medo, comparação e inveja. O problema é que, uma hora ou outra, tudo o que está guardado começa a transbordar. E como isso acontece? Pela boca. A boca é a porta por onde escapam os segredos do coração. E quando o que há dentro é dor, cedo ou tarde, ela será despejada sobre alguém. Palavras são como sementes. Uma vez lançadas, elas crescem. Elas podem florescer em forma de paz ou se enraizar como discórdia. Pense nas vezes em que uma conversa inocente se transformou em uma briga. Nas ocasiões em que uma crítica atravessada provocou um afastamento. Ou naquele momento em que você apenas falou demais. E isso custou uma amizade, uma oportunidade, um sonho. É aí que entendemos: controlar a língua é mais do que um esforço moral. É um exercício de maturidade espiritual. Mas há um dilema silencioso. A maioria de nós sabe que precisa falar menos, julgar menos, reagir menos. Por que então continuamos tropeçando nas mesmas palavras?
porque estamos tentando mudar o que falamos sem mudar o que pensamos. Queremos melhorar o fruto sem cuidar da raiz. Queremos ter paz nos lábios sem ter paz na mente. A verdadeira mudança começa dentro. Antes de controlar o que sai da boca, precisamos decidir o que entra no coração. Isso envolve escolhas conscientes. O que eu estou assistindo? Quem estou ouvindo? Que tipo de conversa tenho alimentado? Tudo o que consumimos, visivelmente ou silenciosamente, molda nossos pensamentos. E nossos pensamentos se tornam falas. E nossas falas moldam nosso destino. Talvez você esteja colhendo hoje os frutos de palavras impensadas que lançou há anos. Talvez esteja enfrentando distanciamentos que começaram com pequenas palavras ditas sem filtro. E talvez esteja guardando dentro de si palavras que nunca precisavam ter sido guardadas. Mas há esperança. Existe um outro caminho. Um caminho onde aprendemos a silenciar não por medo, mas por sabedoria, onde acumulamos não ressentimentos, mas discernimento, onde escolhemos não apenas o que dizer, mas também quando calar. Esse caminho começa quando reconhecemos que precisamos reordenar o interior, e isso não se faz sozinho. É algo que só o Espírito de Deus pode realizar, quando damos espaço, porque o silêncio sábio não é vazio. Ele é cheio de propósito, ele cura, ele prepara o terreno para que, quando for a hora de falar, nossas palavras sejam sementes de vida. Há um momento em que tudo se torna claro. É quando nos damos conta de que muitas das dores que enfrentamos não vieram de grandes catástrofes, mas de pequenas palavras, lançadas sem sabedoria, acolhidas sem filtro, mantidas sem perdão. A verdade é que nossas palavras são espelhos da nossa alma. Se por dentro há confusão, por fora há conflito. Se por dentro há orgulho, por fora há acusação. Mas se por dentro há sabedoria, por fora haverá paz. Essa é a revelação que muda tudo. Aquilo que permitimos entrar no coração, um dia sairá pelos lábios. Não é à toa que a Escritura nos convida a guardar o coração acima de todas as coisas. Não o coração como músculo, mas como o centro dos pensamentos, desejos e emoções. O ponto de virada acontece quando finalmente entendemos que o problema não está só no que falamos, mas no que decidimos armazenar. É possível passar a vida inteira pedindo a Deus para mudar o ambiente ao nosso redor, enquanto Ele está esperando que mudemos o conteúdo do nosso interior. E essa mudança exige humildade, exige coragem para reconhecer que falamos demais, julgamos demais, reagimos sem pensar e que muitas vezes destruímos com palavras aquilo que levamos anos para construir. Talvez você se lembre agora de alguém que foi ferido pelo que você disse, ou de algo que você ouviu e que ainda ecoa dentro de você como uma acusação silenciosa. Mas aqui está a boa notícia. O mesmo poder que destrói também pode restaurar. As palavras que causaram feridas também podem ser usadas para curar. A boca que um dia magoou, hoje pode abençoar. Quando reconhecemos que nossa fala precisa de direção divina, damos espaço para que o Espírito Santo assuma o controle. E é nesse momento que tudo muda. Você não é mais dominado pelas emoções. Você se torna guardião do que pensa, do que diz e do que espalha. Esse é o ponto de rendição. Trocar a impulsividade pela sabedoria. Trocar o excesso de palavras pelo discernimento. Trocar o orgulho pelo temor. Porque aquele que teme a Deus cuida do que carrega por dentro e do que expressa por fora. Depois do reconhecimento, vem o reposicionamento. E quando você começa a mudar o que guarda por dentro, inevitavelmente muda o que transmite por fora. A transformação se revela primeiro no silêncio, depois na qualidade das palavras e, por fim, na mudança dos relacionamentos. Você começa a perceber que aquele tom de voz mais suave acalma a discussão.
que o tempo de espera antes de responder traz clareza, que às vezes o melhor conselho é um olhar empático, um gesto de presença ou simplesmente um "eu entendo" sincero. Pouco a pouco, você passa a escolher melhor as batalhas. Percebe que não precisa corrigir tudo, responder tudo, provar algo a todo momento. As palavras deixam de ser armas e se tornam pontes. E algo ainda mais precioso acontece. Você começa a ser reconhecido como alguém confiável. Sua fala deixa de gerar insegurança e passa a ser abrigo. As pessoas sentem-se seguras ao seu redor. Não porque você nunca erra, mas porque há sabedoria no seu silêncio e paz nas suas palavras. Aos poucos, também se torna mais fácil discernir o que vale a pena ouvir. Você passa a proteger sua mente como um lugar sagrado, e isso influencia suas emoções, suas decisões, sua espiritualidade. Você percebe que certos tipos de conversa já não têm mais espaço, não por superioridade, mas por discernimento. Você sabe que tudo o que entra pode um dia sair e decide: não quero mais ser canal de destruição, quero ser voz de vida. E isso muda sua forma de lidar com conflitos. Em vez de discutir, você ora. Em vez de acusar, você abençoa. Em vez de apontar, você acolhe. O ambiente muda, mas é porque você mudou. Esse processo não é instantâneo, mas começa com uma decisão sincera. Eu escolho filtrar o que entra na minha mente para que o que saia da minha boca seja bênção e não destruição. Essa é a diferença entre quem apenas vive e quem vive com propósito, entre quem fala por impulso e quem fala com sabedoria, entre quem repete ciclos e quem inicia um novo. Agora que você compreendeu o poder das palavras, talvez esteja se perguntando: por onde começar essa mudança? A resposta não está em tentar controlar tudo o tempo todo, nem em se calar para sempre por medo de errar. Está em escolher, todos os dias, o que você vai alimentar na sua mente. Está em cultivar uma consciência sensível à voz de Deus e permitir que Ele molde suas palavras, seus gestos e suas intenções. A verdadeira sabedoria não nos torna superiores, ela nos torna humildes. Nos ensina a ouvir antes de responder, a observar antes de reagir, a amar, mesmo quando não é fácil. Você pode não ter controle sobre o que os outros dizem a seu respeito, mas tem total responsabilidade sobre o que você escolhe guardar e sobre o que decide devolver ao mundo através da sua fala. Que a sua boca seja um instrumento de vida, que suas palavras carreguem cura, que sua presença seja lembrada não pelo barulho, mas pela paz que transmite. Esse é o convite de hoje. Não viva mais como alguém que repete reações automáticas. Escolha viver como alguém guiado pela sabedoria do alto, que entende que cada palavra é uma semente e que, com o tempo, tudo o que foi dito floresce. Antes de orarmos, respire fundo. Traga à mente tudo o que você tem carregado e permita que Deus te ajude a guardar apenas o que é bom. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento de silêncio e entrega, eu te convido a sondar o meu coração. Tu conheces cada palavra que já saiu da minha boca, cada ferida que eu causei, cada dor que ainda carrego por palavras que recebi. Hoje, eu não quero mais viver dominado pelo que machuca. Quero ser cheio da tua sabedoria. Quero pensar com clareza, falar com mansidão e viver com propósito. Purifica, Senhor, os meus pensamentos. Filtra os meus olhos, os meus ouvidos, o meu interior. Ensina-me a guardar o que é bom e a liberar o que é mal. Que a minha boca não seja canal de destruição, mas instrumento de paz. Coloca em mim um novo espírito, acalma o meu ímpeto, fortalece o meu discernimento e sela os meus lábios com temor. Que a minha fala abençoe e nunca fira.
que eu seja lembrado por palavras que curam, e não por frases que machucam, e que onde antes houve confusão, agora haja entendimento, onde houve feridas, que haja cura, e que tudo o que eu disser a partir de hoje seja soprado pelo teu Espírito. Amém. Por fim, não se esqueça, tudo aquilo que você escolhe guardar no coração, mais cedo ou mais tarde, encontrará uma saída pela sua boca. Assim como uma semente lançada à terra, cada palavra plantada com intenção, hoje será colhida com a vida amanhã. Por isso, escolha, a partir de agora, ser alguém que constrói com sabedoria, que semeia com propósito e que silencia não por medo, mas por amor. Afinal, nem todo silêncio é ausência. Às vezes, ele é a forma mais serena de sabedoria. Que você fale menos por impulso e mais por inspiração divina, que suas palavras deixem de ser armas e passem a ser abrigo, e que a sua presença, antes mesmo de qualquer frase, carregue paz. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui. Eu escolho semear palavras de vida. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, a sua boca tem o poder de abençoar. Use esse dom com sabedoria. Até a próxima.